Nós estamos sempre tentando buscar o externo para explicar os nossos problemas. Sempre é algo que vem de fora que causa todas as nossas lamentações e sofrimentos. Mas e se o problema dessa vez fosse nós mesmos? Só avisando, esse vídeo não tem spoilers, então pode seguir em frente. O terror é um gênero que vai além do susto. A repetição de temas e conceitos criou diversos subgêneros que os fãs amam assistir e revisitar de formas diferentes. Como eu já disse outras vezes, os fãs de terror sofrem bastante. Eles precisam assistir vários filmes ruins para encontrar um filme bom de terror. É uma busca, e talvez seja o que traga tanto prazer e amor pelo gênero. Jordan Peele é um amante do terror e, mais do que isso, como artista ele tem algo a dizer dentro desse gênero. Ele fez a sua fama com seu filme de estreia, Corra, um filme de terror com toques de comédia e uma crítica social que chamou a atenção de todos. Em Nós, o seu trabalho evolui em vários sentidos e vai para um caminho que me agradou muito. Ele aprofunda e visita novos subgêneros do terror. Tem mais momentos cômicos, escreveu personagens interessantes que são colocados de frente com situações bem peculiares, não tem medo em dar o tom experimental em vários momentos do filme e, na questão de crítica social, o diretor transcende a crítica direta e dá um passo maior. Ao invés de levantar novamente o tema do racismo, agora como um diretor que tem o poder de poder contar as suas histórias, ele dá espaço para atores e atrizes negras protagonizarem um longa de terror. O diretor não quis fazer outro filme sobre o mesmo assunto, mas reconhece que ao colocar uma família negra no centro de uma história como essa, um novo leque de possibilidades nunca exploradas é aberto. É a história de uma mulher que sofreu um trauma no passado, um trauma que ela vem tentando superar ao longo de sua vida, e agora ela tem a famosa família americana perfeita, mas as coisas mudam completamente quando eles mesmos aparecem em cena. A família nesse filme está vivendo um sonho americano. O simples fato do pai usar a blusa de Howard, comprar um barco e sempre estar se comparando a outra família é algo importante para o diretor. Cada membro da família traz pontos diferentes que se complementam. A personagem mais complexa é a da Lupita, ou melhor, as personagens. O fato é que o Jordan Peele faz seus filmes para serem apreciados mais de uma vez. Eles são peças de entretenimento com várias camadas que visitam temas diferentes. Dos símbolos mais simples, como por exemplo o menino usando a camiseta de tubarão, o filme favorito de monstros do diretor, ou então a menina usando a camiseta do Thriller do Michael Jackson. Essas peças não são apenas pontos soltos, mas complementam um discurso muito conciso e organizado do diretor, que cresceu como um fã do gênero, nunca se sentindo muito representado, já que personagens negros dificilmente chegavam no final desses filmes. Agora, ele dedica sua carreira como diretor a escrever novas páginas na história do gênero, com uma mistura de originalidade e novidade, com diversas camadas já usadas em outros filmes de terror. Esse é um filme para ser visto mais de uma vez, e eu já estou ansioso para voltar ao cinema. Corra foi escrito pelo Jordan Peele como uma espécie de treinamento. Ele queria evoluir como roteirista e escreveu um filme que adoraria ver. Na época ele nem sabia que isso viraria um filme. Hoje todos nós já sabemos o sucesso que o filme alcançou. Então na hora de escrever esse novo projeto, o diretor teve o mesmo mindset. Ele quis criar outro filme que adoraria ver. O interesse em explorar subgêneros do terror também alimentou muito a história. Os duplos já foram vistos em outros filmes de terror. Eles são os doppelgangers. O Jordan queria desesperadamente fazer um filme sobre isso e toda a mensagem do filme se passa por essa metáfora que na verdade pode ser considerada uma realidade. Nós somos os nossos piores inimigos. O duplo cria uma dinâmica para o público e também para os personagens que é muito diferente e chamativa. Não é uma luta contra uma figura desconhecida ou sobrenatural, um monstro, uma máscara, e sim contra uma versão de você mesmo. Na mitologia, os doppelgangers aparecem como uma figura sombria, um alter ego personificado, um lado negativo e que traz más notícias. Além disso, o subgênero de invasão domiciliar é algo que sempre prende a plateia. Todos sofremos com a ideia do lar, aquele ambiente seguro se tornando em uma cena de crime, de terror. O diretor falou muito em entrevistas que um dos conceitos principais dessa história é que todos nós estamos conectados.
Enquanto alguns vivem uma vida de conforto, outros vivem o oposto para isso acontecer. Só que muitas vezes nós optamos em ignorar essa realidade à nossa volta. Tentamos nos rodear de conforto para viver as nossas vidas. E o filme Nós chega com essa bomba, que através do gênero do terror nos faz refletir. Como referência para o filme Nós, o diretor assistiu vários filmes do Hitchcock. Os principais foram Um Corpo que Cai, que eu recomendei recentemente, e Os Pássaros. E no subgênero de invasões domiciliares, ele escolheu Violência Gratuita como a sua maior referência. Esses são excelentes filmes e fica aqui a recomendação para vocês. O Jordan Peele é um excelente comunicador em todos os sentidos. Ele é muito específico e ao mesmo tempo aberto para colaboração com outros artistas e calmo para dirigir. Muitos atores nesse filme toparam pelo simples fato de que o diretor era o Jordan Peele. Os seus filmes são claros em quais pontos querem atingir e, em Nós, ele não teve problemas em criar momentos mais lúdicos, o que me agradou muito. Principalmente no gênero do terror, e com uma história dessa dimensão, você precisa comprar o que está vendo. Questionamentos lógicos muitas vezes não são válidos no terror. Isso porque muito do que estamos vendo carrega um conceito, um sentido, que, mais do que lógico e realista, segue um propósito para a mitologia que o diretor vem criando. Quando perguntado se esse filme se conectava com Corra, o diretor disse que não poderia negar nem afirmar isso. Esteticamente, ele constrói cada momento de uma forma muito parecida. Os movimentos suaves de câmera, o uso de cortes apenas quando necessário são bem semelhantes a Corra, e também na atmosfera os filmes são muito similares. Você sente que está assistindo outro filme do Jordan Peele e isso é fantástico. O grande desafio como diretor em Nós era criar uma interação boa entre os personagens principais e os seus outros. Afinal de contas, os atores gravaram um de cada vez, obviamente. Então, como estamos falando de um filme de terror, criar o atrito entre eles não foi fácil. Eles usaram efeitos especiais, obviamente, que não são nenhuma novidade, principalmente para essa técnica que já foi repetida várias vezes. Por mais que não seja um grande desafio no quesito efeitos, é um desafio para os atores e também para o diretor para entender se tudo aquilo está fazendo sentido. Ele precisou escrever bons personagens e fazer o casting perfeito. E eu até me arrisco a dizer que esse filme só funciona graças a uma pessoa, a Lupita Nyong'o. A Lupita gravou mais vezes as duas personagens e preferiu sempre fazer a personagem dominante na cena primeiro. Isso possibilitou a ela ir primeiro para os lugares mais difíceis da atuação e entender o alcance do que estava fazendo, para depois ir fazer o outro personagem e reagir àquilo que ela mesma tinha entregado. É um trabalho bem complexo e dificilmente atores têm esse desafio. Então, ver a Lupita em ação nesse filme mostrou todo o seu potencial. A Lupita é vencedora do Oscar e ela merece personagens tão complexos como os que ela faz nesse filme aqui. Nós já vimos vários atores interpretando dois papéis ou mais até no mesmo filme, mas as duas personagens criadas em Nós são de uma dificuldade absurda. Isso porque a interação entre elas e a conexão é profunda e muito pesada. O trabalho corporal dela para ambas as personagens é fantástico e não existe nada nesse filme melhor do que o seu rosto. Além da técnica, nós percebemos uma mudança de atmosfera de um personagem para o outro. É como se ela carregasse toda a história das personagens simplesmente em uma mudança. Isso não é feito de forma fácil. Os olhos dela, como nós já podemos perceber desde o pôster, carregam tudo o que esses personagens sentem. Ela consegue transmitir para a plateia tudo, sem precisar de um grito sequer. E o trabalho vocal para o seu outro eu é impressionante. Isso se dá porque a atriz fez uma pesquisa e se preparou muito com pessoas que sofrem de disfonia espasmódica, onde as cordas vocais sofrem certos espasmos involuntários, que causam uma sensação muito semelhante com o que vemos no filme. Ela achou que aquela sonoridade seria perfeita para o personagem e, junto de uma fono, ela se preparou para não correr nenhum risco de prejudicar a sua voz no futuro. Tudo isso partiu de uma informação apenas no roteiro. Essa personagem não fala há muito tempo. A Lupita é a protagonista e é difícil imaginar esse filme dando certo sem o seu trabalho.
Como eu já disse, esse é um filme para assistir mais de uma vez. O Jordan se arriscou mais na história, ressignificando muita coisa. O diretor não se vê indo para outro gênero tão cedo. É com ele que o Jordan Peele consegue enfrentar os seus próprios medos. No caso, esse filme representa o maior deles. A ideia de encontrar um outro eu. E por que é tão assustador olharmos para os nossos demônios? É um trabalho muito bem feito em subverter vários significados, trazendo elementos que vão te prender a mais uma história original do Jordan Peele. Nós é um filme de terror, como seu diretor quis deixar claro. Mas como sabemos, filmes de terror são muito mais do que apenas um susto.